Bem-vindos novamente. Hoje nós vamos falar de caracterização das variáveis. Nós já introduzimos esse assunto nas aulas prévias, como vocês devem ter notado que nós começamos a introduzir o tema estatística descritiva. Eu quero chamar a atenção para vocês, primeiro, que no nosso site nós temos aqui, dentro da parte de caracterização de variáveis, algumas referências. Essas referências, que são a estatística descritiva, médias e proporções, elas vão ser fundamentais para qualquer coisa que você fizer daqui para frente. Então, parte desta aula, ela vai deixar de recado para vocês que é mandatório ler estes artigos para que a gente possa compreender melhor o que nós estamos fazendo, ok? Beleza. Então, voltando aqui na nossa aula, nos nossos objetivos, nós vamos procurar compreender os parâmetros que permitem avaliar a distribuição de uma variável contínua e de variáveis categóricas num conjunto de dados, ok? Beleza. Como é que a gente faz essa avaliação? Basicamente, isso é o que se chama de estatística descritiva. Nós precisamos conhecer, já que nós estamos trabalhando com variáveis, ou seja, cada variável pode alterar o valor de uma maneira bem ampla, como se fosse uma variável contínua, ou de acordo com alguns valores, como quando se trata de uma variável categórica. Pois bem, para se fazer a estatística descritiva, ela é importante porque dentro desses valores, dependendo do que eu contenha dentro dessa minha distribuição, dentro dos valores em que a variável da minha amostra varie, eu vou ter que me adaptar de acordo com o teste, ou fazer alguns ajustes, ou mesmo eu vou ter que não vou poder dispor daquela variável. Ok? Então, a gente começa sempre fazendo a estatística descritiva, que ela usa uma medida de tendência central, a variação que a distribuição da variável tem ao longo dessa medida de tendência central, e é sempre bom fazer uma análise gráfica para você ter uma noção do que você está enfrentando, para você caracterizar essa variável, ok? Bom, vamos abrir então o nosso programa aqui e vamos abrir esse arquivo que é estatística 1 dentro do Minitab. Então, se vocês estão lembrados, isso é feito da seguinte forma: File, Open Worksheet. Nós vamos lá no desktop, no meu caso está no desktop, eu vou pegar as planilhas de Excel. Então, vou lá e vou abrir a estatística 1, ok? Então, as minhas variáveis estão aqui. Vocês estão notando que ao longo das nossas aulas vão aparecendo outras variáveis aqui nesse banco de dados de exemplo, porque eu estou ao longo da gravação das aulas construindo esses exemplos para vocês, ok? Então, vamos tentar primeiro avaliar uma variável contínua, como a idade, a glicemia, a pressão arterial, creatinina, qualquer dessas variáveis. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o que a gente está falando de estatística descritiva. Nós vamos Display Descriptive Statistics. Então, o que nós vamos pegar? Vamos avaliar aqui a glicemia, a idade 1, a pressão arterial média, creatinina, a hipertensão, não, hipertensão é categórica, desculpa, e a área do infarto. E vamos ver quais estatísticas nós queremos. Nós queremos a média, o Standard Error agora não nos interessa, vamos ficar só com o Standard Deviation, máximo, mínimo, se tem algum faltando ou não. Vocês viram que como isso é importante quando a gente falou de Data Management, de Data Cleaning. E vamos deixar esses quartiles e a mediana, ok? Bom, quando a gente clica aqui, então, são essas as variáveis que eu quero, eu cliquei, está lá a análise descritiva da medida de tendência central dessas variáveis contínuas. Então, veja, aqui a idade é aquele nosso caso, que a gente já viu na aula anterior, tem um valor faltando, a gente poderia usar a idade sem o 1 mesmo, né? Mas a gente tem aqui glicemia, a média é 122 e a mediana 100.
a idade é 60 e 59, 72 e 66, 2,03 e 1,2. E a área de infarto 44 e aqui 45. Aparentemente, de todas essas daqui, só de olhar a mediana e a média e a mediana, a gente percebe que todas são mais ou menos, as medidas de tendência central são iguais, com exceção da creatinina nesse caso aqui. Então vamos voltar aqui no nosso slide e vamos falar um pouquinho das medidas de tendência central. Elas refletem o valor mais comum da amostra. Então é assim, qual que é a maior prevalência de dados que a gente teve dentro daquela variação, daquela amostra que a gente pegou para aquela variável. E tende a ser relativamente constante ao se repetir a medida em várias amostras com um número significativo. Isso vai ser importante para a próxima aula, quando a gente for discutir teoria do limite central. Que tipos que nós temos? Média e mediana. Então, nós calculamos média e calculamos mediana. Ok. Por que existem as duas e o que é importante a gente observar? Então, a média. A média todo mundo está acostumado a trabalhar. Se eu tiver um conjunto de variável que tem 5 valores, 5 indivíduos, né? Vamos supor que tivesse um valor da variável, um nome da variável aqui, ela está variando nesses valores aqui. Então, é uma média aritmética, eu somo tudo, divido pelo número de indivíduos que eu tenho, essa é a minha média, a tendência central. Agora, se eu substituísse o valor de x5 de 95 por 200, o resultado da média seria 120. Então, ela passaria de 99 para 120. Então, quando eu vejo que a média e a mediana são aproximadamente iguais, isso está me falando que tanto uma como outra serviria para aquilo que eu quero. Mas quando eu vejo aqui valores discrepantes de 2 para 1,6, e se a gente sabe que creatinina isso é assim, e se a gente for pegar a mesma estatística para alguns outros parâmetros, que a gente pode pegar aqui, como LDL ou outro parâmetro aí, a gente poderia sofrer essa coisa. Por isso é que quando a gente notar isso, uma medida uma medida de tendência central que é resistente a esses valores muito altos, muito fora, né, da realidade, quer dizer, aqui o máximo que a gente chegava é 120, isso aqui está em 200, isso é um chamado outlier. Então, se você for olhar a mediana, o que ela faz? Se você tiver um conjunto de 5 dados que a gente tinha aqui, ela primeiro ordena esses fatores. E aí, ela seleciona o valor que põe 50% das variáveis, do valor das variáveis dos indivíduos de um lado e 50% do outro, certo? E se eu aqui agora trocasse um dos valores para 200, como eu falei na situação anterior, que teria um impacto tão grande na média, vocês vejam que como eu estou trabalhando com a ordenação das variáveis e pegando aquela que deixa 50% para cá e 50% para cá, a mediana continua a mesma. Então, isso fala a favor para mim de pensar que a creatinina não tenha uma distribuição normal. Ela pode ter alguns valores que estão muito fora da casinha e que eu teria que me preocupar com ela, certo? Então vamos pegar aqui, só para a gente calcular a estatística, vamos pegar aqui, tirar tudo isso e eu vou pegar a creatinina e a creatinina 1. E as estatísticas são aquelas mesmas que a gente deixou, ok? Então, quando eu clico OK, está ali o valor. Então, assim, agora, vejam que eu devo ter realmente um valor muito distoante, porque aqui a média é 2, aqui a média é 1,6, o valor que a gente tem mínimo e máximo da creatinina, veja, o valor máximo é 19. Então, portanto, esse valor está puxando a média para cima e a mediana está tendendo a ficar no lugar certo. Tanto é que quando eu pego agora a creatinina 1 e vou observar o que aconteceu,
eu corrigi aquele valor distoante, provavelmente isso deveria ser 1,9, e o máximo valor que eu tenho agora é 2,5. Então a mediana ficou igual nos dois exemplos, só que agora a média está mais próxima da mediana, porque provavelmente eu não tenho tantos valores distoantes, e isso está me dando, tanto esse como esse, me darão uma noção do que está acontecendo em termos do valor mais prevalente. Se eu tenho um valor tão mais seguro na mediana, né? Por que eu não uso a mediana sempre e a gente tem essa preferência pela média? É porque a maior parte dos testes estatísticos que a gente vai ver, eles estão desenhados para a gente utilizar a média e o desvio padrão. E a mediana e o intervalo interquartil, ela exige algumas adaptações dos testes que penalizam muito a nossa decisão estatística de aceitar ou rejeitar uma hipótese que vai ser a próxima aula. Então, a gente tende a sempre ver se a gente consegue ver se a nossa variável consegue se enquadrar numa medida de tendência central que tem uma média confiável. Ok? Então vocês viram aqui um exemplo de como avaliar isso e como pegar depois e corrigir o que aconteceu do data cleaning aqui e observar que a gente conseguiu chegar num valor praticamente idêntico. Ok. Então a gente tem, primeiro ponto a gente falou que é a mediana ou a média, que são as medidas de tendência central. O segundo ponto é a variação desses valores ao redor da média. Então, as medidas de variação ao redor da medida de tendência central dá uma noção da dispersão da distribuição. Então, eu tenho duas medidas, que é o desvio padrão e o intervalo interquartil. Ok? Bom, eles são calculados de forma a, em relação à média, eu tenho um desvio padrão ou dois desvios padrões, tem uma fórmula específica para isso, mas que vai dar uma noção do quanto que a distribuição ela está seguindo uma distribuição que a gente chama de normal. A gente pode fazer isso com o desvio padrão, mas o problema que a gente tem com o desvio padrão, da mesma forma que a gente tem com a média, é que se a distribuição não for simétrica, não for adequada, o desvio padrão, ele pode, daqui vai ser diferente do daqui, que vai ser diferente do daqui, tá certo? Então, nessas situações a gente pode observar. Então, vamos ver isso no nosso exemplo que a gente calculou aqui. Então, quando eu observei a creatinina aqui e vi que as duas médias são distoantes, eu vou agora olhar o desvio padrão. Veja que o desvio padrão desta variável é 3, que é muito maior do que esse 2, que é a creatinina que a gente está vendo aqui. E a gente tem um valor distoante que está chamando a atenção. Quando nós corrigimos e viemos para cá, o nosso desvio padrão, que era 3 lá em cima, ele passou a ser 0,39, enquanto que a média é 1,2. Isto é muito mais parecido com essa distribuição aqui, quer dizer, está variando muito em torno da média, enquanto que nessa daqui, provavelmente a distribuição ela é muito puxada por outliers, e nós vamos ter situações iguais a esta aqui, da situação B, que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Então a gente está vendo o quanto que é interessante a gente observar cada variável e o que está acontecendo. Um outro jeito de expressar isso seria o intervalo interquartil, que são, se a mediana é aquela que deixa metade da distribuição para um lado, dos indivíduos para um lado e metade para o outro, o intervalo interquartil é aquele que vai dividir em 4 partes a minha população, sendo que cada uma delas está em intervalos similares. Quem estiver dentro daquele quadradinho, ele está no primeiro quartil vai ter entre 0 e 25% da distribuição, no segundo interquartil é entre 25 e 50 e assim por diante. Então vamos voltar aqui no nosso caso. Então veja que na glicemia nós vamos de 92 a 129. Na idade, de 54 a 67.
Só que quando chega na creatinina, nós estamos de 1 a 1,6, mas tem esse outlier aqui que é o 19, tá? Quando a gente corrige aquilo lá que a gente observou, nós corrigimos o desvio padrão e o nosso intervalo quartil, que é do quartil 1, 25% para cá, 75% para cá. Quartil 3, 25 para cá, 75 para cá. E a mediana que está no meio. Então, eles não sofreram grandes alterações. Vocês veem que ele tem uma situação que é mais fidedigna àquilo que a gente está olhando e que sofre o mesmo efeito da mediana. Ok? Então, isso já ajuda a gente a ficar um pouquinho mais esperto. Nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, nós vamos reproduzi-los agora, que vai ser a questão das manifestações gráficas de uma variável contínua. Então, a gente olhou aqui por medidas de tendência central, a variação em torno dessa medida para ver se tudo está correndo certinho, né? Comparando com essas medidas mediana e intervalo interquartil, que são medidas mais resistentes, robustas, né, dessa distribuição. E vamos tentar ver isso em gráfico, então. O gráfico que a gente vai utilizar primeiro é o histograma. Então, eu vou pegar um histograma dessas mesmas variáveis que a gente viu. Vamos começar com glicemia e analisar isso aí. Então, aqui está a distribuição dos valores da glicemia. Vocês observam que os maiores valores, o maior número de indivíduos que tem glicemia na nossa população, mensurada na nossa população, eles estão entre 80 e 120, mas nós temos vários valores aqui que estão muito fora da distribuição. Então, a distribuição ela faz isso e depois ela tem uma ponta puxada para cá. Se eu quiser mostrar isso vamos ver o mesmo gráfico agora para uma variável que é bem distribuída. Vamos pegar a idade. Então, esse aqui da glicemia a gente tira e vamos pegar a idade. Ok. Vocês observam que, ao contrário do nosso histograma para glicemia, a idade ela tem um valor que parece mais normal, né? Só que tem também alguns que chegaram sobreviventes, 80, 90 anos dessa população infartada, ou infartaram com essa idade. Então, isso ajuda a gente a ter uma noção do que está acontecendo. Um outro jeito de mostrar isso, isso aqui é simplesmente a frequência e ver se isso se adapta a um processo de normalidade, né? Vamos pegar a área de infarto aqui e ver se isso segue a normalidade. Agora eu vou pegar o histograma e ver a distribuição normal ao redor dele. Então você vê que você pode ter o que seria uma distribuição normal e que na nossa área de infarto é em torno de 45 e 50, onde estão caindo os maiores valores. Mas ela se aproxima de uma distribuição normal. Né? A média está aqui, o desvio padrão e o número de indivíduos que a gente tem. Não quero salvar. Então, vocês estão vendo que isso aqui permite a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Bom, um outro gráfico que pode ajudar a gente a mostrar isso é chamado de box plot, que ele vai mostrar para a gente o intervalo interquartil que a gente estava tão interessado. Então, eu vou pegar aqui a idade. Vou pegar aqui a glicemia para a gente poder comparar os dois gráficos que a gente fez ali. Então, está aqui o da idade, vai ficar aqui, e aqui o da glicemia. E eu vou pegar os histogramas e pôr aqui em cima, próximo, para vocês verem. Então, tem o histograma aqui. Vou pegar o outro histograma que está aqui, diminuir ele também, está lá. E vocês vão ver o box plot. Então, veja, enquanto aqui está a frequência, nesse gráfico a frequência está, dos valores, enquanto aqui está a escala de idade que a gente pode ter na nossa variação da amostra, e a mesma coisa que os valores de glicemia, o que é x vira y. Então, a nossa idade pode ser em torno de 30 e pouco até 90 anos. E vocês viram que é aquilo que eu falei, a maior parte da distribuição está aqui e tem alguns resultados que estão fora do esperado da população.
Então, a gente aqui traça a mediana, aqui está o intervalo interquartil, e aqui isso aqui significam valores de outliers. Tá? A mesma coisa aqui, você observa que como a distribuição é para cá, essa distribuição da mediana ela vem para em torno de 100 e você tem um grande número de outliers para lá, para você ver o que acontece. Então você vai tendo uma ideia do que está acontecendo com as nossas variáveis. Então você consegue ver isso de uma maneira gráfica também, para poder tomar algumas iniciativas, né? Eu vou aumentar aqui só para vocês darem uma olhada. Então aqui intervalo, a distribuição de área de infarto e a distribuição da glicemia. E aqui os box plots correspondentes. Seria a mesma coisa que eu fizesse isso, né? Então aqui está a mediana, os intervalos que eu tenho, aqui está a mediana e aqui está os valores que estão destoando da minha amostra. Isso daqui vai ser importante para a gente poder tomar algumas decisões no futuro. Então, por exemplo, se eu quero usar testes que são mais permitem a gente avaliar de uma forma mais clara, que possa usar a média, eu talvez vou ter que tomar algumas decisões de o que eu vou fazer com esses outliers aqui, se eu vou excluí-los da amostra ou não, para a gente poder tentar, porque essa distribuição normal vai ser muito importante para a gente, principalmente no próximo curso, quando nós trabalharmos com estatística paramétrica, ok? E multivariada. Isso é muito importante também, porque quando nós vamos fazer os testes, nós vamos, mesmo na análise univariada, nós vamos trabalhar com chance de acontecer alguma coisa, de uma variável ser diferente entre dois grupos da mesma amostra. E se aproximar de uma distribuição normal, eu sei exatamente qual é a porcentagem que a coisa vai cair. Então é por isso que é muito importante a gente trabalhar com isso aí. Bom, e as variáveis categóricas? Será que dá para a gente fazer as mesmas coisas que nós vimos com as variáveis contínuas? Ou seja, fazer uma medida de tendência central, fazer uma variação em torno e avaliar uma distribuição gráfica? É um pouco mais complicado, mas a gente consegue ter uma ideia. A primeira delas, a medida de tendência central, a gente vai substituir por uma prevalência do que a gente está interessado. Então veja, aqui apareceu uma outra variável que vocês não tinham da outra vez, que é gênero. Essa de gênero está transformada em valores de 0 a 1. 0 é feminino e 1 é masculino. E aqui ela foi introduzida como texto, F e M. Apesar de elas estarem codificadas e a gente poder fazer, quando a gente for trabalhar com valores, com análise univariada ou multivariada, muitas vezes a gente tem que transformar em números assim para poder trabalhar. Então elas são as duas formas de apresentação. Então se eu vier aqui, tem uma parte das tabelas que vocês já viram, e nós vamos pegar e ver aqui o gênero e o gênero 1 para ver o que acontece. E vamos pedir para botar a porcentagem também. Então, quando a gente vem aqui, a gente vê que no 0,1 ele descreveu só o 0 e o 1, né, como se fosse a variável gender. Então, a contagem do que aconteceu, então nós temos 36 mulheres e 64 homens. E aqui ele pôs a variável do gênero 1, que é feminino e masculino. Então está batendo as duas, lógico, iam bater. Nós temos 36 mulheres, 36% de mulheres e 64% de homens, já que o nosso N é de 100 e a conta é feita em cima disso. Então a gente consegue dar uma olhada e ver qual é a nossa coisa mais prevalente. Isso serve também para algumas coisas, como para as outras variáveis que a gente tem, que tem um caráter categórico. Então vamos botar aqui para a gente observar, além dessas daqui, vamos pôr aqui a presença de hipertensão, de diabetes, de espondilite anquilosante, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Quando eu faço isso,
Então está aqui. Primeiro, hipertensão. Nós temos 49% de hipertensos, 40% de diabéticos e com espondilite anquilosante eu só tenho 4% da minha população. Então veja como isso é importante, porque na hora em que a gente for fazer testes comparativos, esse baixo número de pacientes que a gente tem na nossa amostra que tem espondilite anquilosante pode ter algum problema em relação ao que nós queremos demonstrar em testes estatísticos. E a gente vai ver isso na parte que a gente começar a aplicar os testes. Mas é importante você saber, porque só de bater o olho nisso aqui eu já sei que isso vai ser um negócio problemático mais para frente. Eu posso mostrar isso também para coisas que sejam, vamos ver como é que ele funciona para alguma coisa que é a classificação de Killip que a gente tem aqui agora. Veja, é uma variável categórica ordinal, que vai do 1 até o 4, quanto maior, pior o prognóstico do indivíduo. E veja, nós temos 75% deles que é Killip 1, 14% que são Killip 2, 8% que são 3 e só 3% que são 4. Então isso daqui, na hora em que a gente for fazer uma análise, muito provavelmente nós vamos ter que fazer uma variável derivada e a gente vai ver como é que a gente faria. Provavelmente a gente vai deixar o 1 e transformar o Killip numa variável binária, sendo igual a 1 ou maior que 1. E aí a gente vai ter 75% contra 25% e ver se isso auxilia a gente a tomar uma decisão. Ok? Para finalizar, a outra coisa que a gente pode ver é a questão de gráficos disso, né? Como é que a gente conseguiria olhar isso? Uma das formas é o gráfico de torta. Então eu vou vir aqui e vou agora pegar da nossa questão do gênero aqui, né? O que vai ser como é que vai ser a distribuição disso? Bom, beleza. Vamos pegar aqui e ver Data Options. Ok, e Labels. Slice Labels, eu vou querer colocar a categoria, a frequência e a percentagem, ok? Então, vou gerar o gráfico agora, ele gera para mim. Então, o gênero, ele já mostra para mim graficamente que eu tenho 36% dos meus pacientes são femininos e o resto é masculino, ok? Então, a predominância nessa amostra é do sexo masculino, beleza? Então, esses são jeitos da gente gerar esses gráficos e olhar visualmente o que a gente estava olhando ali só como percentagem. Vocês viram que em relação às variáveis categóricas isso não modifica tanto, porque elas têm uma baixa variabilidade, então a gente consegue entender isso só olhando essas coisas aqui que ficou na nossa análise. Né? Então é muito fácil você falar, bom, eu tenho 4% de espondilite, 40% de diabético, 49% de hipertensos e tem uma grande maioria, 75% são Killip 1. Então você faz uma síntese do que está acontecendo. Ela pode te dar uma ideia, já além ela não te dá uma ideia de variação, ela te dá uma ideia só, ela está dando uma ideia de variação, né? Mas lembra que como a variável categórica ela tem pouca opção de variação, né? Ou ela é 0 ou é 1, ou ela é Killip 1, 2, 3 ou 4. Então a gente só de olhar a porcentagem a gente consegue ter uma ideia do que a gente tem. E a distribuição gráfica também é possível na forma daquele gráfico de tortas que eu mostrei para vocês. Isso é estatística descritiva. Eu queria que vocês dessem uma lida em relação a naquele artigo que nós deixamos lá de estatística descritiva que está na pasta. E nós falamos também de proporções, percentagens e de medidas de tendência central. Então seria muito importante que vocês dessem uma lida nisso, porque isso vai ajudar vocês a compreenderem os testes que nós vamos ver nas próximas aulas. Ok? Até a próxima.